a ela. E a minha esposa está sendo cobrada, meus irmãos, porque eu sempre convido ela para vir, sempre ela tem uma demanda na igreja, né, e não pode estar presente. E hoje não foi diferente. Eu falei, as irmãs estão me cobrando, porque eu sou um varão que não anda acompanhado com minha varoa. Onde que fica esse negócio? Eu falei, as irmãs precisam ver que você existe, né? Então você está devendo uma visita à congregação. E ela mandou eu transmitir um recado para vocês, dizendo que na próxima vez ela estará aqui. Em nome de Jesus, eu vou fazer ela testemunhar que eu tenho cobrado a ela, né? Então, eu sou grato a Deus pelo carinho de todos vocês. Deus abençoe a igreja, está muito bela, muito linda. Vocês estão reluzentes, estão brilhando com a presença do Espírito Santo. E a graça de Deus está sobre a vida de vocês. Meus irmãos, o texto a qual foi lido logo no início, a parte B, mas vamos ler ele todo completo, todo mundo junto, para que a gente possa entrar na palavra do Senhor. Diz assim, pois também sobre esta pedra ficarei a minha igreja. Pai eterno, muito obrigado, Senhor, por esse momento de nós estarmos em Tua casa. Tudo, Senhor, que é tributado aqui é em direção ao Teu nome. Senhor, te pedimos agora que nenhuma distração, que nada se perca, porque a Tua palavra, Senhor, meu Deus, ela tem o poder de reverter quadros. A Tua palavra, Senhor, meu Deus, ela traz vida sobre a nossa vida. Então, gera uma acessibilidade espiritual, Senhor. Sê comigo, sê com a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os vossos assentos. Meus irmãos, confesso que quando o pastor Isaías falou comigo que eu teria essa oportunidade, o meu coração muito se alegrou. Eu estava no meu quarto e eu falei, Senhor, o que uma igreja de 19 anos, o Senhor quer tratar com ela, quer falar com ela? E na mesma hora ressoou no meu ouvido esse texto, as portas do inferno não irá prevalecer contra a igreja. E o fato é que o pastor Isaías, ele me manda um vídeo, né, pastor Isaías? E lá ele recita esse texto, esse meu vídeo que passou aqui, eu tive o privilégio de assistir, e eu falei assim, nossa, é de Deus esse negócio. E ontem ele esteve lá na igreja, eu até falei com ele, falei, pastor Isaías, se o senhor me permitir, eu vou pregar justamente no texto que o senhor falou. Ele, rapaz, fique à vontade, é de Deus esse negócio. Eu falei, amém. Então a gente vai transitar dentro do capítulo de número 16 do texto do Evangelho de Marcos. Nós sabemos que essa é uma confissão petrina, ou uma confissão de Pedro. O fato é que esse texto, o apóstolo Mateus, ele destaca o ambiente que tudo isso vai acontecer. Ele começa a falar que esse ambiente acontece justamente em Cesareia de Filipe. E falar de igreja não é algo tão simples como a gente percebe no dia de hoje. Porque nós estamos vivendo em um tempo em que existe muitos críticos de igreja. Todo mundo acha que pode compreender a eminência desse corpo e trazer as suas explicações teológicas e as suas explicações sociais ou antropológicas. Mas o fato que compreender igreja nos dias de hoje é um grande desafio, porque nós precisamos olhar para a fundamentação dessa igreja. E nós sabemos que toda mudança, ela é uma mudança estruturada culturalmente, socialmente, e vai impactando determinados corpos. Então, dessa sociedade, a gente sabe classificadamente que a nossa família, ou que a gente pode chamar hoje, né, dessa composição familiar, ela também passou por algumas mudanças. Os jovens não são como os jovens do seu tempo, né, minha irmã? Que tinha aquele prazer, aquela vontade de estar participando daquele ministério jovem, e a nossa alegria era ir para a igreja dia de sábado, dia de culto. Hoje, às vezes, para a gente ter um jovem na igreja, a gente tem que promover algum tipo de atração, algum tipo de atrativo, para que esses jovens venham a participar
desse ambiente de culto. A gente observa também que a sociedade em si, ela mudou, ela se tornou uma sociedade polarizada, aonde há o viés político, aonde há o viés cultural, que cada um defende as suas razões, as suas ideologias, e tudo isso gera conflito. A gente observa também que a igreja do século XXI, ela passou por algumas transformações. A gente lembra lá da década de 80, a televisão, né, quase não podia ter em nossas casas, porque de fato a televisão era os olhos de Satanás dentro de um lar, né? Mas a gente vê que como a televisão ela se tornou uma benção. Hoje a gente tem uma projeção aqui por conta da TV. Então, todas essas mudanças, ela veio acarretada de coisas má, mas também veio acarretada de coisas boas. A gente observa que o fato de essa parte do Evangelho de Mateus falar acerca de Jesus, que ele sustenta uma base de dizer que sobre esta pedra, e muitas das vezes a gente usa a imagem de Pedro para trazer a ideia da edificação da própria igreja. A gente vai enxergar que no capítulo de número 16, a partir do versículo de número 13, é o terceiro bloco da narrativa de Mateus acerca de um assunto muito peculiar, um assunto muito importante, e ele vai tratar justamente essa confissão, e a confissão de Pedro é uma confissão que gera um certo conflito. Por que gera um certo conflito? Porque a gente vai observar que isso está acontecendo em Cesareia de Filipe. A cidade de Cesareia de Filipe era uma cidade comercial, era uma cidade rica, era uma cidade que tinha um viés político muito forte. Cesareia não é só simplesmente uma cidade, mas se a gente olhar o capítulo do número 4, foi lá em Cesareia de Filipe que Jesus convida a Pedro a segui-lo. Foi em Cesareia, e essa Cesareia marítima que vai acontecer de Filipe, é uma Cesareia que Jesus olha para Pedro e faz esse convite especial para Pedro caminhar os seus passos, largar essa rede de pescar apenas peixe e transformar Pedro em um pescador de almas, pescador de homens. A gente vai observar que o capítulo de número 4, Jesus ele identifica, além da imagem de Pedro e um chamado de Pedro e André, ele observa que essa cidade era uma cidade que existia um povo que estava assentado exclusivamente em trevas, mas esse povo, com a chegada de Jesus, o texto vai dizer, lá no versículo de número 16 do capítulo 4 de Mateus, que esse povo, ele enxerga uma grande luz. Essa luz é o Evangelho, essa luz é a presença de Jesus chegada naquele lugar. Por que esse ambiente desse povo sentado em trevas? Porque na cidade de Cesareia de Filipe existia um Deus que era considerado um Deus pagão, chamado o Deus Pan. O Deus Pan da cidade de Cesareia, ele tinha a responsabilidade de ser o padroeiro dos pastores e das ovelhas dos pastores. Parece que não é por acaso que Jesus vai nessa cidade. Não é por acaso que Jesus começa o seu ministério convocando a Pedro nessa cidade. Não é por acaso que Jesus, no capítulo de número 16, ele vai sustentar a base da igreja e dizer que naquele lugar uma pedra está sendo edificada e a porta do inferno não poderá prevalecer contra ela. Enquanto uma comunidade social, uma comunidade muito rica, uma comunidade imperial, coberta por uma política muito bem centrada, onde a base social era bem estruturada, Jesus vai instituir uma comunidade que é rejeitada por essa sociedade, uma comunidade que não é olhada por essa sociedade, e ele vai enxergar no meio de um ambiente literalmente em trevas, ele vai ver uma oportunidade, que essa comunidade vai ser instaurada para gerar uma grande luz. Eu fico a observar e olhar para esse testemunho dessa igreja, que 19 anos se passaram, mas o primeiro ano de base sustentado nessa igreja não foi de maneira qualquer. Aqui existia talvez um lugar que ninguém imaginava, mas pare e pense você, quantas pessoas entraram por essas portas em trevas e encontraram a luz.
Quantas pessoas entraram por essas portas sem ter expectativa de vida, mas essas portas abertas, Deus trouxe vida sobre essas pessoas. Esse lugar não é um lugar qualquer, esse lugar é onde Deus sustentou uma rocha, e nada, absolutamente nada, poderá resistir contra a porta dessa igreja, porque é uma promessa de Deus, e essa promessa está instituída no Evangelho. Ele vai dizer: nada poderá subsistir contra a porta que eu abro. E essa porta é chamada igreja. Observe o texto, ele vai dizer que nesse verdadeiro local, ele vai fazer uma pergunta para Pedro, ou melhor dizendo, para os discípulos: quem o povo diz quem eu sou? A ousadia de alguns discípulos vai dizer assim: alguns estão dizendo que tu és João Batista. Outros estão falando que você é Elias. Outros sustentam que você é Jeremias. Outros vão sustentar que você é algum profeta. Você observa que Mateus, ele está trazendo uma imagem clara, que a imagem de Jesus está relacionada à imagem de algum tipo de profeta. A perspectiva do povo era que esse profeta viesse em 3 categorias. A primeira, a categoria de João Batista, aquele que denuncia o pecado do Estado. A segunda imagem é de Elias, aquele que denuncia os próprios profetas. A terceira imagem é de Jeremias, aquele que denuncia o povo. A sociedade olha para Jesus como a imagem de um profeta. Mas no meio dessa comunidade, surge a imagem de Pedro. E a imagem de Pedro é dizer o seguinte: tu és o Filho de Deus. Jesus faz a pergunta para a sociedade, mas pergunta para a comunidade: e vocês? Quem dizem que eu sou? Pedro, nessa ousadia, ele levanta a sua voz de maneira conclamada, e ele diz: tu és o Filho do Deus vivo. A imagem de Pedro dizendo e enaltecendo a imagem de Jesus é para mostrar para uma sociedade chamada igreja que antes de qualquer coisa, o nome de Jesus é exaltado por essa comunidade. Nós vivemos em um tempo que a imagem de Jesus, ela não é tão exaltada como deveria. Mas para existir uma comunidade há 19 anos, é porque não é a imagem do homem que está à frente, mas a imagem de Jesus que está sendo exaltada dentro dela. A imagem de Jesus fala de quem ele é, representa a sua própria identidade. A imagem de Jesus passa para nós de quem ele é sobre a nossa própria vida. A declaração da igreja não está pelos feitos daquilo que Jesus pode fazer, mas quem ele representa para essa igreja. Para algumas sociedades, ele é aquele que só abre porta. Para outros é aquele que cura, mas Jesus, ele não está fatiado, ele é um Deus completo. Ele pode curar, ele pode salvar, ele pode batizar, ele pode abrir porta na noite desse dia. Esse Jesus é aquele que olha para Pedro e diz assim: Pedro, tu falaste bem. Mas olha como que é interessante. Depois da fala de Pedro, ele não chama primeiro Pedro, ele identifica Pedro e chama ele de Simão Barjona. Mas logo em seguida, depois dele identificar o discurso de Pedro e dizer assim: nossa, você realmente descobriu a minha identidade. Porque não foi a carne que te revelaste, não foi o sangue que te revelaste. O quem te revelou foi proveniente do céu. Pedro, por sua vez, Jesus olha para ele e não chama de Pedro, chama de Simão Barjona, o primeiro nome de Pedro. Mas logo em seguida, depois dessa declaração e confissão de Pedro, ele chama ele de Pedro.
e diz para Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Você está observando? Na Bíblia, toda mudança de nome é uma mudança de identidade. Toda mudança de nome é uma mudança de propósito. Jesus não muda o nome de Simão Bar-Jonas e chama ele de Pedro à toa. É para mostrar a Pedro que o que ele carrega é precioso para ele. Há uma identidade formada sobre Pedro. A declaração de Pedro é a nossa declaração. Nós olhamos para esse Deus, para esse Jesus, e a nossa declaração é: Ele é o Filho de Deus vivo. Nós não podemos mudar a nossa declaração de quem é Jesus. Uma igreja, ela só consegue se sustentar porque ela entende quem é Jesus para ela. Todos nós aqui já pensamos em desistir alguma vez. O pastor antecedera disse: nós choramos, carregamos dores, nós carregamos marcas durante 19 anos. Mas se não conhecesse Jesus na intimidade, teria largado tudo. Aqueles que conhecem Jesus, não apenas pelo movimento, mas pela identidade desse Cristo que se apresenta a nós, faz toda a diferença para nós. Nós não temos variação de certeza, nós não criamos dúvida, porque nós entendemos que o dono dessa obra é Ele, e nada poderá sustentar contra Ele. A igreja não é somente um patrimônio, a igreja não é somente uma instituição, é um corpo muito bem sustentado. Nós vivemos em uma sociedade que ataca a igreja. Você acha que Pedro não foi atacado? Você acha que Jesus não foi atacado? Você acha que Paulo não foi atacado? Todos nós sabemos que cada um desses homens foram atacados, mas eles não desistiram. Eles não desistiram, porque eles tinham a certeza de quem Cristo era para eles. Irmão, isso é profundo, porque nós vivemos em uma crise, num tempo tão grande de identidade. As pessoas dizem que conhecem Jesus pelo arcabouço de um livro, mas não conhecem Jesus na intimidade. O meu coração se alegra, porque nós ouvimos testemunho extenso na noite desse dia, mas um testemunho não falido, não sensacionalista, mas um testemunho que diz aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz e aquilo que Deus continuará a fazer. E o que me chama a atenção é que toda a relação que começou nessa igreja partiu de uma intimidade entre homem e Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Isso é primazia. Porque nós chegamos em determinados lugares, nós já não temos mais testemunho daquilo que Deus faz. A comunhão foi quebrada. Cesareia de Filipe era uma cidade onde os homens procuravam a glória. Mas Jesus vai de encontro àquele lugar, aonde os homens procuravam a riqueza, aonde os homens estavam dedicados a enaltecer a si mesmo. Jesus chega naquele lugar, naquele ambiente, ele não procura glória, ele não procura riqueza, ele não procura fama. A única coisa que ele procura são as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso me faz olhar para essa igreja há 19 anos. Uma igreja que não procurou a fama, não procurou a glória dos homens, não procurou a riqueza, mas todos nós fomos achados como ovelha perdida da casa de Israel. Isso, meu irmão, alegra o nosso coração, porque entendemos que não é apenas um chamado, é uma vocação. A vocação gera em nós a certeza.
O chamado muitas vezes gera dúvida. A vocação faz a gente superar. A vocação faz a gente lutar. A vocação faz a gente perseverar. E Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, tu sabe quem eu sou. Tu reconheceu a minha identidade. As portas do inferno não irá prevalecer contra a minha igreja. Falar de porta no Evangelho de Mateus é falar sobre acesso. E qual era o acesso da época de Mateus? O acesso cultural? Roma está operando, Roma está trazendo tudo aquilo que é repugnante aos olhos da fé. Uma porta fala de passagem, portal. Eu lendo um livro na tarde desse dia, o autor diz assim, pastor Isaías, que a porta era como se fosse um portal para demônios. E Jesus, quando diz assim, a porta do inferno não irá prevalecer contra a igreja, ele está dizendo assim, nada, absolutamente nada, de todas as investidas que acontecem do lado de fora, não poderá mudar quem é ela por lado de dentro. Então passe o tempo que passar, meus irmãos, passe as estações que passar, mas a igreja continuará sendo igreja. Não importa quem está na política, que não importa quem está no governo, não importa quem está no poder, porque essa igreja não é instituída pelos homens, ela foi instituída por Deus. Então nada poderá mudar do que acontece aqui dentro. Ela continua sendo relevante, ela continua tendo milagre, ela continua tendo revelação, ela continua tendo profecia, ela continua tendo dom, ela continua tendo cura. Nada poderá mudar essa igreja. Nada, eu vou repetir, nada poderá mudar essa igreja. A cultura que atinge do lado de fora, então a notícia para te dizer, irmão, não vai impactar a gente aqui do lado de dentro. A igreja permanece sendo igreja, mas a única forma dela ser igreja é reconhecer quem é Jesus dentro dela. Pedro olha para Jesus e ele diz assim, enquanto as pessoas estão dividindo o Senhor, nas minhas poucas palavras, enquanto estão dividindo o Senhor, no movimento profético, alguns acham que tu é Elias, outro que é Jeremias, outro que é João Batista, eu te trago para o centro, tu és o Filho do Deus vivo. Irmão, pense numa palavra que tem poder. Você reconhecer Jesus como Filho de Deus vivo. E por que ele coloca em paralelo o Filho de Deus vivo? Ele está no ambiente de um Deus morto. O Deus Pan. E ele fala assim, não, esse Jesus que está aí é o verdadeiro, irmão. Esse Jesus que vos falo, ele é original, não é cópia. Ele é o verdadeiro. Da mesma forma que os nossos irmãos vivenciaram o milagre, nós também, a comunidade mais jovem, e eu me classifico nessa. Irmão, tu acha que eu vou dizer que eu tenho 47 anos? Nós também vamos ver esses milagres, irmão. A nossa geração vai passar, mas vocês vão continuar. Se Jesus não voltar, vocês vão estar aqui testemunhando com 19, 30, 40, 50, 60 anos e dizendo, esse Jesus operava com 19 anos, ele continua operando nos dias de hoje. Porque ela foi fundamentada, ela tem uma base doutrinária, ela tem Bíblia, ela tem Jesus no centro, ela tem devoção, ela tem doutrina, ela tem comunhão. Irmãos, isso aqui mexe comigo. E eu conversando com a minha esposa, uma das bases capilar das portas do inferno são os ataques domésticos. A gente sabe, irmão, que toda casa, querendo ou não, a gente de vez em quando tem os nossos conflitozinhos. Não é verdade?
Aquele negócio, tu deixou o copo na pia. Vai lavar o copo na pia. Oh, você não apagou a luz, minha esposa. Apaga a luz porque a conta está vindo muito cara. Aí tem problema. Mas olha que interessante. O diabo sabe desses negócios, irmão. E tu acha que ele se contenta só em atacar a família? Ele quer atacar os domésticos dessa casa. Só que Jesus diz assim, não, o ataque doméstico, fique tranquilo, não vai prevalecer. Quantos de nós aqui tivemos problemas? Quantos de nós tivemos, talvez, embate pela cor do uniforme? Quantos de nós não concordamos algum dia da nossa vida com alguma doutrina? A porta da igreja fechou? Quantos de nós aqui não vivenciamos situações adversas na nossa vida? A igreja sempre esteve de pé, irmão. Em crise e fora de crise, com crise e sem crise, ela sempre esteve no mesmo lugar. Veio a pandemia, porta de igreja fechada. Quem falou para você? Igrejas abertas. Veio perseguição da igreja. Quem falou para você que eles pararam? Permaneceram aonde? De pé. Vieram lutas, vieram inquisição, vieram tantas coisas, irmão. Mas nada pôde resistir contra essa igreja. Nada pôde resistir. Então isso é uma palavra de esperança. Porque essa esperança, ela, por mais que tenha ataques domésticos, ataques culturais, ataques religiosos, nós como igreja não devemos temer, irmão. Porque o Deus que edificou essa igreja é o Deus que sustenta e o Deus que protege ela. É um Deus que sustenta e um Deus que protege ela. E isso é interessante. A gente, o ano que passou, aproximadamente 4 anos atrás, a gente estava vivendo uma polarização sobre a política. Ministérios se dividiram, igrejas se dividiram, pastores se dividiram, por uma posição de um Messias que não era o Messias. Um salvador da pátria que só tinha 9 dedos, ou que só tem 9 dedos. E a igreja sempre pujante nas suas orações, porque é bíblico. Nós devemos orar pela cidade e pelas autoridades constituídas. Mas nós não carregamos partidos. O nosso partido não é político, mas é um partido de fé. A nossa igreja, ela é pujante. A nossa igreja carrega uma bandeira. Pedro e Jesus falando para ele, ó Pedro, tu és pedra, sobre essa base eu vou construir. Irmão, o Pedro não é somente Pedro, somos todos nós. É uma base universalizada. Então quando eu olho para você, você olha para mim, ou nós olhamos um para o outro, nós somos essa rocha. A gente tem mania de sempre dizer assim, que essa rocha é Cristo. Mas olha o que Jesus está dizendo, Pedro, sobre esta pedra, e pedra é rocha, irmão. Pedra é dura. Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, o inferno vai tentar contra a tua vida. Vai soprar, vai ter tempestade, vai ter luta, vai ter perseguição. Mas uma coisa tu tem certeza, meu amigo, você vai permanecer de pé. Irmão, isso aqui é coisa linda. Porque quando eu olho para essas irmãs sentadas aqui à frente, dizendo que passaram 19 anos. Aí elas dizem assim, não. Eu fui nascida no Evangelho, criada no Evangelho, e ó, daqui eu não saio. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Daqui para a glória e lá a gente vai se encontrar. Olha aí, esperança, irmão. Aí eu não quero ser saudosista,
Mas imagina, minha irmã, dá para contar as lutas todas em um culto? Dá para contar, minha irmã, todas as lutas em um culto? Mais 19 anos. Aí eu te falo, para mim, é só o início da jornada. É só o início da caminhada. Nós, como igreja, não temos o direito de desistir. Nós, como igreja, não temos o direito de recuar. Porque Jesus confiou a Pedro. E Jesus também confiou a nós. Ele deixou claro para mim e para você. Uma rocha é você. Uma pedra é você. O vento vai soprar, as lutas virão, mas você vai permanecer de pé, meu filho. Esse prédio, se não tivesse ninguém aqui, ele teria uma placa. Se o pastor Isaías não tivesse aqui, sua família não tivesse aqui, e ninguém tivesse aqui, arrebatamento da igreja. Faria sentido o prédio? Esse prédio tem sentido porque você está aqui dentro. Você é essa igreja. Quando Jesus, de maneira clara, ele diz: as portas do inferno não vai prevalecer contra vocês. Não vai prevalecer contra a minha igreja. Prevalecer contra nós só pode de uma única maneira: quando nós deixamos de ser igreja. Quando nós se tornamos igreja, nós entendemos que quem governa a nossa própria vida não somos nós. Quando se tornamos igreja, a primeira coisa que a gente tem é esse sentimento de comunhão, como a nossa irmã disse. O sentimento de ninguém ficar para trás. O sentimento que a gente abre o nosso coração e as portas dele e dizer assim: ainda cabe você também dentro dele. A igreja trabalha na unidade. A igreja trabalha na revelação daquilo que Deus traz para ela. A igreja trabalha na sensibilidade do Espírito. A igreja trabalha na liberdade que Ele tem para operar entre nós. A igreja trabalha pela direção da palavra. A igreja trabalha pelo Espírito Santo de Deus. Irmão, nós vivemos em um tempo que as pessoas não se permitem a isso. Eu falo com todo o carinho do mundo. Seja você igreja para alguém. Acolha alguém. Liga para alguém. Diga para alguém que ele faz parte de uma igreja. 19 anos exaustivamente. E eu não paro de falar isso. Cansado, com seus problemas, dívida para pagar. Mas nunca deixou de ser igreja. E às vezes a gente quer recuar, quer voltar atrás por coisas tão simples e banais. Mas olha o que Jesus disse: essa igreja, ela vai ser triunfante. Essa igreja, ela vai ser imaculada. Essa igreja é pura. Essa igreja é santa. E nada poderá subjugar essa igreja. As portas do inferno não podem resistir contra ela. Porque essa igreja carrega algo que nenhum lugar carrega. A presença de Deus dentro dela. Eu tenho mania de dizer que nós somos a partícula dessa igreja. Aonde nós estivermos, a igreja está conosco. Aonde nós entrarmos, a igreja entra. Aonde plantarmos a planta dos nossos pés, ali há Deus conosco. Presença de igreja, irmão, é presença de luz. Instituição de igreja é um local, é a dissipação das trevas e o reino de Deus chegado. 19 anos, Deus plantou essa igreja aqui.
E sabe o que Deus falou? Eu estava na minha casa hoje à tarde. Eu ouvi claramente Deus falar comigo. Meu filho, há 19 anos, eu dei um basta naquele lugar. Eu projetei o meu reino naquele ambiente. Sabe o que isso significa, irmão? Às vezes a gente não vê o resultado. Porque, para a nossa cabeça, o grande resultado talvez seja somente a expansão predial. Mas você não percebeu a expansão do reino? Quantas pessoas foram alcançadas aqui, irmão? Quantas pessoas entraram por essas portas, irmão? Quantas pessoas passaram diante dessa igreja, entraram nessa igreja e talvez foram até para outra igreja, irmão? Quantas igrejas tem nessa comunidade, irmão? Depois do projeto dessa igreja. Irmão, são muitas coisas. E o texto está deixando claro para nós que Jesus, ele dá uma ordem para Pedro e deixa claro na cabeça de Pedro. Pedro, a partir de agora, você não é somente Simão. A partir de agora eu olho para você como uma rocha bem fundamentada. Porque você entendeu quem eu sou. Entenda na noite desse dia, que aonde você colocar a planta dos teus pés, você é alguém que carrega a luz de Jesus. A hora já passou? Vamos ficar de pé pela permissão do nosso pastor? E eu não falei, não vou tardar. Mas é interessante. O apóstolo Pedro, irmão, de certa forma, ele traz um exemplo para nós, de um homem falho, um homem truculento, mas a imagem não é de Pedro, a imagem é de todos nós, irmão. Não busca um ambiente perfeito, porque não haverá. Jesus olha para Pedro e fala, rapaz, tu com toda a demanda de erro e falha, tu vai representar um povo. Esse povo vai entender que ele vai ser parecido com você. Igreja, irmão, não é um ambiente de todo mundo certinho, não, irmão. Todo mundo aqui tem erro. Todo mundo tem alguma falha. Mas você já viu que todo mundo se completa? Todo mundo se completa. E paz, meus senhores, tem aqueles chatos da obra, não tem? Mas quando eles vão embora, vão para outro estado, vão fazer missão, a gente sente saudade dos chatos, irmão. A gente sente saudade dele. O Pedrão, irmão, era um cara enjoado, irmão. O apóstolo Paulo bate de frente com ele bate de frente com o Tiago. Irmão, pensa num homem problemático. Mas ele deixou de ser igreja, irmão? Deixou não. Sabe o que isso representa para nós? Nós precisamos carregar isso dentro de nós. Que não há perfeição aqui dentro não, querido. Não há perfeição. Então, se você ficou chateado com alguém, peça desculpa. Se alguém errou com você, irmão, apaga, passa uma borracha nesse negócio, abraça ele e fala, meu amigo, a gente está caminhando junto para o céu. Porque aqui não é ambiente do perfeito, os 100% perfeito. Nós somos imperfeitos, irmão. Mas somos igreja de Jesus. Eu não iniciei aqui falando para você que a comunidade social do nosso tempo, ela olha para nós e todo mundo aqui é retrógrado. Todo mundo é obsoleto. Será que somos? A gente está muito evoluído para o nosso tempo, meus irmãos. Da mesma forma o Pedrão. Quando o homem revela quem é Deus, quem é o Filho de Deus, na mesma hora, depois de alguns versículos adiante, está Pedro desconectando daquele ambiente, ele dizendo, não, senhor, o senhor não pode morrer. Parece que ele não entende a missão de Jesus. E não somos nós assim também? Quantos de nós aqui, irmão,
Às vezes não entendemos qual é a nossa missão como igreja. A nossa missão como igreja não é só pedir a Jesus, não, meu amigo. A nossa missão como igreja é levar Jesus para quem não tem Jesus. A nossa missão como igreja é ajudar os mais fracos. A nossa missão como igreja é amar incondicionalmente. Nossa missão como igreja. E eu acho lindo isso. Porque no tempo de tantos críticos da igreja, eu estou vendo uma igreja pujante. Eu estou vendo uma igreja que está todo o tempo, irmão, buscando mais, querendo mais, e vamos ganhar muito mais. E pode ter certeza, irmão, pode vir um movimento que vier, eu não tenho medo não, meu irmão. Eu não tenho medo de movimento socialista, LGBTQI, meu irmão, eu não tenho medo dessas bagaças não, meu irmão. Ah, vou perseguir a igreja, que venha. Meu irmão, quem eu sirvo é muito maior do que tudo isso, meu irmão. E ele liberou uma promessa sobre nós, não vai prevalecer não, tá? Não, vou repetir, não vai prevalecer não, irmão. Não vai prevalecer. A gente precisa acreditar nas promessas de Deus, irmão. E essa promessa não é a promessa assim, vou te dar vitória. Não é não, irmão. É Jesus atestando, dizendo assim, fique tranquilo. Tudo que está acontecendo aí fora, fique em paz. Tem uma porta que eu abri, e essa porta, o que está fora não entra. Não entra. Pecado não entra. Maledicência não entra, violência não entra. Não entra não, irmão. Porque é Jesus que guarda esse ambiente. Feche seus olhos, feche seus olhos. Senhor, há 19 anos, Deus, foi lançado nesse lugar uma pedra fundamental. Há 19 anos, Senhor, a gente não sabia como nós chegaríamos aqui. Quantas lutas nós enfrentamos, perseguição, luta, diversidade, mas o Senhor Deus cumpriu a sua promessa e continua cumprindo a sua promessa nesse lugar. Muitas obras de Satanás foi levantada contra a nossa vida e contra a tua igreja. Mas se estamos aqui de pé, porque a tua promessa está valendo sobre esse lugar. Nada pôde, Senhor meu Deus, resistir o poder da tua palavra. Famílias entraram aqui destruídas, Senhor, e foram alcançadas. Pessoas entraram enfermas, foram curadas. Vidas destruídas foram restauradas. Deus sabe por quê, Deus, porque a tua presença sempre esteve nesse lugar. Senhor meu Deus, e isso alegra o meu coração, porque neste ambiente não são homens ou mulheres procurando a sua própria glória, mas são homens dando glória a quem merece, que é o Senhor. Senhor meu Deus, meu Pai, como Cesareia, o Senhor fundamentou, Senhor meu Deus, as bases da tua igreja, trazendo uma palavra profética aqui no Arará. Aconteceu da mesma forma, Deus. O Senhor abriu, Senhor meu Deus, o reino do céu neste lugar. E nós cremos, Senhor meu Deus, que essa obra terá longa vida até a tua volta, Senhor. Eu te peço, Deus, que nessa noite, de maneira muito especial, que o Senhor renove as nossas forças, que nós possamos unir força um com o outro, e nós lutarmos essa causa chamada Reino de Deus. Nós não defendemos placas, Senhor, nós não defendemos convenções, nós defendemos a tua igreja. A igreja remida, a igreja santa, a igreja, Senhor meu Deus, relevante, a igreja incondicional. Senhor meu Deus, nós cremos que nós como igreja, nós pregamos a tua palavra. Senhor meu Deus, eu libero uma palavra sobre a vida de cada um aqui. Nós somos, Deus, essa partícula chamada igreja. Quando nós estamos juntos,
Nós viramos essa instituição. Senhor meu Deus, e esse projeto não foi arquitetado por mão de homens. Esse projeto foi arquitetado por tuas mãos. E nada, Senhor meu Deus, poderá subsistir contra os teus projetos. Senhor meu Deus, a cada pastor do Arará, a cada porta aberta de igreja, Senhor, nesta comunidade, o Senhor meu Deus traga a tua proteção cada dia mais. Traga os teus recursos espirituais, as tuas armas espirituais, para que nós possamos combater o bom combate, Senhor. Nesse mundo, Senhor, de indiferença, nesse mundo de dúvida, nesse mundo, Senhor, meu Deus, de oscilações, nós temos a certeza de quem nós somos em tua presença. Nós somos igreja do Senhor. Deus, eu tenho a certeza absoluta, Senhor, que nada, absolutamente nada, poderá resistir contra a tua igreja. Senhor meu Deus, eu sou grato a Ti por esses 19 anos, por todas as pessoas que passaram, por aquelas que aqui estão, por aquelas que o Senhor já recolheu e por aqueles que estão chegando. Senhor, não temos palavras para agradecer. O nosso coração hoje é pujante de alegria, porque entendemos que Tu és o dono dessa obra, Senhor. E por o Senhor ser o dono dessa obra, Tu teve sempre e continuar tendo a liberdade, Senhor meu Deus, sobre ela. O Teu nome é exaltado todos os dias nesse lugar. E por isso, Senhor, os Teus feitos se realizam nesse ambiente. Nós aqui, Senhor, meu Pai, nós não se preocupamos com os movimentos que acontecem, mas a única coisa que nós queremos, Senhor, é a Tua presença neste lugar. Eu oro, Senhor, de maneira especial, e Te agradeço pela vida do pastor Isaías, sua casa e todo esse ministério. Que o Senhor continue trazendo saúde, paz ao seu coração, força para ele continuar lutando os bons combates, e que o Senhor venha revestir, Senhor, toda a tua igreja com as tuas armaduras espirituais. Tem uma frase, Deus, que eu gosto muito, e ela eu declaro sobre este lugar: ninguém, Senhor, absolutamente ninguém, ficará para trás, porque nós somos igreja e caminhamos junto em direção ao céu. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida.